Olá, povo abençoado. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Bom Wilson, a paz do Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos entrando, pastor Pedro, Amaral. Sejam bem-vindos à nossa sala mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos chegando, pessoal. Vamos entrando, acompanhando. Deixa eu ajustar aqui. Isso, vamos chegar para a nossa sala de vídeo, nossa aula especial. Em nome de Jesus. Muito bem, Bruna, Rodrigo, Claudirene, Deus abençoe a todos vocês que estão entrando conosco. Mais uma vez, os valentes, né, da hermenêutica. Vamos ter uma aula abençoadíssima hoje, vamos aproveitar o máximo possível. Ao som de Ademar de Campos, ele é exaltado, né? Temos que sempre estar louvando ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida de todos vocês, tá, pessoal? Nós vamos iniciar mais uma aula hoje. A nossa aula especial hoje é a unidade de número 4, né? A unidade de número 4. E nós vamos iniciar falando desta maravilhosa hermenêutica que nós estamos aprendendo, né? Na semana passada nós vimos falando sobre as cinco formas, né, de usar a hermenêutica, as 5 regrinhas, né? As regras formais da hermenêutica. Relembrando para vocês que nós falamos semana passada sobre a principal regra, né, que foi ditada por João Calvino e tantos outros teólogos que usaram essa regra, falando que a Bíblia por si só se interpreta. Então essa é a base fundamental da hermenêutica, essa é a forma fundamental da hermenêutica. A Bíblia por si só, ela se interpreta. E depois nós falamos aí das 5 formas de interpretação da hermenêutica. Pessoal, lembrando a todos vocês que nós tivemos alguns probleminhas nessa pandemia, né? Ficamos afastados aí um bom tempo de vocês, então estamos fazendo aula online. Alguns alunos deixaram o IBAD, né? Não conseguiram continuar o IBAD devido a não conseguir assistir a aula online, não conseguir assistir o áudio, enfim, alguns decidiram parar, mas vocês chegaram até aqui, né? Estão conosco aqui para a gente compartilhar da palavra de Deus. Então, eu tenho uma palavra para vocês que é aquilo que Deus falou para Daniel, né? Tu, porém, vai até o fim, Daniel 13, né? Tu, porém, vai até o fim. Então, pessoal, fica firme na presença do Senhor. Eu recebi a notícia hoje aí, vi no grupo aí, o pessoal dando glória a Deus. Os cultos aí em Bom Despacho parece que vão retornar, né, nas igrejas, de forma organizada, de forma igual a gente está fazendo aqui, né, com o uso de máscara, álcool gel, distanciamento, a regra da idade, enfim, eu acredito que os cultos vão retornar dessa forma. E quem sabe Deus abençoe aí, a gente volta também com as nossas aulas presenciais em Bom Despacho. Aqui em Divinópolis, nós estamos fazendo as aulas presenciais e está sendo uma benção. O pessoal está fazendo aí o hermenêutica comigo. Semana passada tivemos uma aula muito abençoada, proveitosa aqui em Divinópolis, né? E estamos seguindo o mesmo caminho, tá, pessoal? Então, não pare, não desista, tá? Verdadeiramente, aqueles que se desempenham, aqueles que estudam a palavra de Deus são abençoados e saem na frente, tá? Sai na frente. Deus vai usar vocês grandemente aí para trabalhar na obra do Senhor, porque vocês vão estar preparados, né? Infelizmente, tem alguns que não conseguem por problemas de distância e de recursos, e tem outros que não conseguiram ou não conseguem porque às vezes desistem mesmo, né? O normal, começam a ver que não é aquilo que querem para si, né? E acabam desistindo.
Mas vocês não desistam não, fica com a gente aí, daqui a pouco aparece mais gente aí, tá? E retornando à aula presencial aí, nós vamos estar. Eu acredito, se tudo der certinho aí, nós estamos orando a Deus, quem sabe sexta-feira que vem nós vamos nos encontrar aí em sala de aula, ou então até lá no espaço maior, né? Respeitando o distanciamento e tudo mais, a gente vai retornar com vocês. Mas até lá, a gente continua na nossa aula aqui online, que está uma benção. Pessoal, lembrando que de 1 em 1 hora o Instagram vai me derrubar aqui, intervalozinho de 2, 3 minutos no máximo, para correr para o banheiro, tomar uma água, descansar, estralar os ossos e retornaremos para fazer a aula. E também, né, aproveitando o gancho aqui, eu disse para vocês que o nosso próximo livro seria o Pentateuco, mas o Pentateuco entrou em revisão. Tá? A Aline deve ter avisado vocês aí que o livro do Pentateuco entrou em revisão e só ficará pronto daqui 30 dias. Tá? Então não é prazo suficiente para nós. Hoje nós vamos falar do último capítulo, vamos encerrar o livro hoje. Né? E então nós vamos fazer o próximo livro, livros históricos. Em vez de nós fazer o Pentateuco começar em Gênesis até Deuteronômio, nós vamos começar de Josué até o livro de Esther, tá bom, gente? E vamos seguindo assim, um dos maiores livros, mas que é gostoso demais estudar a história de Israel. Então prepare isso aí, faça o seu pagamento em dia, procure a coordenação do IBAD aí, tá bom? Faça o pagamento em dia, tudo certinho. Não deixe para a última hora para fazer o pedido. Com essa pandemia, a empresa que faz a entrega é a Braspress, ela está demorando fazer a entrega, está demorando mais de 15 dias para mandar o livro, então se demorar, né, quando a Aline fizer o pedido, você fizer depois, aí não tem jeito mais, o seu livro vai chegar só na próxima remessa, porque o frete é muito caro para transportar um livro. Então faça o seu pedido antecipadamente aí, aproveita hoje à noite ainda, faça o seu pedido e deixa tudo certinho aí, porque a hora que chegar o próximo livro, semana que vem, a gente já começa, se Deus quiser, quem sabe, né, Deus abençoando, a gente começa um livro novo ou até mesmo um resumo aí, presencial, quem sabe, né, de hermenêutica. Mas vamos lá. Estão gostando aí, pessoal, da hermenêutica? Vocês estão gostando da hermenêutica? Quem está gostando aí, faz um joinha aí, faz um amém aí. Enquanto eu bebo água aqui, porque minha vida é corrida. Sai do serviço, corre em casa, banha e vem para cá na correria. Mas vai dar certo, tá? Estão gostando, amém. Deus abençoe todos aí, tá bom, pessoal? Hermenêutica, pessoal. Hermenêutica é gostoso demais estudar hermenêutica. Quando você passa a pegar o hábito de estudar hermenêutica, estudar a Bíblia fica muito fácil. Eu ministrei uma aula aqui, Deus abençoe os irmãos aí que estão gostando, tá, pessoal? Deus abençoe vocês. Eu ministrei uma aula aqui em Divinópolis na segunda-feira passada sobre as regrinhas formais. A mesma aula que eu ministrei na sexta aí, eu ministrei aqui na segunda. E o pessoal ficou doidinho com as regras aqui. Nós aplicamos, fizemos, presencial é mais fácil, né? Nós fizemos alguns exercícios aqui e aplicamos as regrinhas, mas você vê a alegria do povo por aprender a usar as regras na interpretação da Bíblia. E aí vai desenvolvendo, tá, pessoal? A hermenêutica não é da noite para o dia que você aprende tudo, não. Tá? Eu tenho 20 anos. Em janeiro agora desse ano, eu completei 20 anos de ministério. Em janeiro, dia 4 de janeiro de 2020, agora eu completei 20 anos de ministério. 20 anos que a gente está na frente de igreja, 20 anos trabalhando na obra do Senhor e 20 anos estudando teologia. Tá? Eu comecei a estudar teologia com 16 anos, não estudei num curso, fazendo ali uma apostila, pega ali, pega aqui, pega um livro, puxa outro, e não tinha internet, não tinha celular, não tinha recurso, então a gente pegava nos livros mesmo, o pastor vinha pregar, eu ficava atento, anotava tudo, e desenvolvendo a teologia, ou seja, 20 anos estudando teologia, e hermenêutica da mesma forma, aprendendo a interpretar a palavra do Senhor usando as regras, e também contando com a ajuda do nosso querido e amigo Espírito Santo, que é aquele que nos rodeia, que nos ajuda a interpretar. Mas não desista, tá? Hermenêutica é muito bom, tá? Não desista da hermenêutica, estudar hermenêutica é muito bom, eu tenho certeza que vai dar certo e vocês vão desenvolver essa regrinha muito aí e Deus vai abençoar vocês. Então vamos lá, na página 125, nós vamos falar a linguagem bíblica e as figuras de retórica. Hoje nós vamos falar termos mais técnicos aqui, e para identificar coisas na Bíblia aí, tá, pessoal? Nós vamos identificar coisas na Bíblia aí que é muito gostoso de fazer. Essa aula de hoje é muito gostosa de ministrar e gostoso de aprender ela, ouvir ela. Eu queria estar sentado aí só ouvindo, igual vocês hoje, ouvindo um professor ministrar essa aula de novo para nós, mas eu estou do lado de cá, né? Hoje eu estou na função de professor. Mas quem sabe uma hora dessa, por exemplo, o ano que vem aqui, na Escola Bíblica de Obreiro, um dos temas vai ser hermenêutica. E aí eu vou sentar e só ouvir, igualzinho vocês aí. Então vamos lá, na página 125,
Vocês vão ver aí a linguagem bíblica e as figuras de retórica, tá? Nós vamos ver aí importantes observações sobre a linguagem bíblica. Então vamos falar das importantes observações. Na interpretação das Escrituras, o cuidado devido com a linguagem bíblica nunca pode ser ignorado, tá? Então o cuidado com a linguagem bíblica não pode ser ignorado na interpretação da Bíblia, tá? Temos que tomar o maior cuidado quando formos interpretar a Bíblia. Deixa eu pôr meu óculos aqui, pessoal, que eu fico o dia inteiro na frente do computador fazendo arte aqui, e aí chega de noite, fica até difícil, tá? Mas nós vamos revezando aqui. Então olha lá, na interpretação das Escrituras, o cuidado devido com a linguagem bíblica nunca pode ser ignorado. Tem que ter um cuidado tremendo com a linguagem bíblica. Não nos é permitido, em hipótese alguma, modificar, alterar ou tirar a força e impacto dos termos bíblicos. Então eu nunca posso, pessoal, alterar um termo bíblico tirando a força dele, tá? Por exemplo, eu não posso alterar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto poderoso, sabe? Esse é um texto que quando eu pego ele, tá? Deus abençoe o presbítero Milson aí, está entrando conosco. Esse é um texto que quando eu pego esse texto aí, pessoal, ele modifica vidas. Onde a gente lê esse texto aí, ele traz impacto. Um Deus que nos ama, tá? Olha que texto maravilhoso, está falando aí. Um Deus que tem amor por nós, um Deus que nos ama, que não poupou nem o seu Filho, tá? Que o amor dele é tão grande que ele deu o seu filho em troca de, em nosso favor, em troca desse favor, né? Nós éramos pecadores, ele deu o seu Filho. Ou seja, eu não posso ignorar esse texto, eu não posso modificar esse texto, tá? Então, pessoal, uma coisa que eu tenho que aprender na hermenêutica é que eu não posso desvalorizar o conteúdo bíblico, tá? É o que acontece com muitas pessoas hoje nos dias atuais. Elas desvalorizam, tá, os textos bíblicos e interpretam da forma que eles querem para se beneficiarem. Mas quando a Bíblia diz que é amor, é amor. Quando a Bíblia diz que é juízo, tá bom, pessoal? Temos de buscar o sentido exato da terminologia bíblica e evitar inserir pensamentos pessoais, ou a exegese, tá? Com EI aí, tá? Exegese, que é quando eu coloco meus pensamentos pessoais dentro do texto. Nós trabalhamos com a hermenêutica e com a exegese. A hermenêutica é a arte de interpretar, e a exegese é quando eu vou entender, né, o que o autor quis dizer, para quem ele quis dizer e o que entendeu os receptores da mensagem. Isso é exegese. Agora, exegese com I aí é quando eu pego pensamentos pessoais e coloco um texto. É o que fazem muitas igrejas neopentecostais, tá? Que vão pegar aí, por exemplo, eles pegam uma passagem da Bíblia que fala de unção e aí enche de óleo, taca óleo na cabeça do povo, sem dó e sem piedade, né? Teve uma vez que teve um camarada na igreja que eu estava pastoreando e ele quis me presentear com um galão de 5 litros de óleo. Foi misericórdia. Ele disse: não, pastor, joga no banco, joga nos crentes, joga no chão, joga no púlpito. Eu falei: o que é isso, rapaz? Não, porque a Bíblia diz que é para ungir. Chama os presbíteros para ungir. Eu falei: ungir é uma coisa, agora fritar o povo é outra coisa, né? Eu não posso fazer isso. Então, pessoal, eu tenho que tomar esse cuidado para não trazer pensamentos meus para o texto bíblico, tá? Eu já citei esse exemplo aqui semana passada de Isaías 54, 17, tá? Então vamos avante aqui. Deus abençoe o Carlos, está entrando conosco. Deus abençoe a irmã Marley, Deus abençoe, tá bom? Saudades de vocês aí, tá? Essa semana eu lembrei da senhora sentadinha na primeira fileira lá. Eu disse: Jesus, abençoe para a gente voltar a ver os nossos queridos irmãos de bom despacho. Deus abençoe a irmã Marley aí e a todos. Eu fico aqui, pessoal, ministrando a aula e fico lembrando de cada lugar que vocês sentam. Eu sei que quem senta no canto lá, o pastor Jadir senta ali no meio, o pastor Pedro. A gente lembra do lugarzinho de todo mundo, da irmã Marley, do irmão Wilson ali na frente, tá? Com a Senilda, a gente lembra de todo mundo ali sentadinho. Então, vamos continuar orando a Deus aí, porque quem sabe, né, vai abençoar aí para a gente retornar com o nosso curso presencial aí. Deus abençoe a todos aí. A Aline também está entrando conosco aí. Deus abençoe. Então vamos lá, pessoal. Vamos interpretar isso. Então, relembrando aqui, não podemos colocar pensamentos nossos dentro do texto bíblico. Nós precisamos honrar o texto bíblico naquilo que ele diz. Então, para isso, nós vamos aprender agora o significado das palavras. Eu estou na página aí, pessoal,
na página 127, o significado das palavras. Então vamos lá. Em sua maioria, as palavras que sobrevivem por longo tempo numa língua adquirem muitas denotações e conotações. Fora os seus significados literais, muitas vezes as palavras têm uma variedade de denotações vulgares, isto é, o uso comum nas conservações do cotidiano. O que significa isso? Por exemplo, quando eu digo assim, o muro está acabado, eu estou querendo dizer o seguinte, que o muro está completo, a obra está concluída, o muro está rebocado, o muro está pintado, há um portão no muro. Então, quando você achar isso na Bíblia, você precisa interpretar esse verbo, interpretar essa palavra, né? Você precisa olhar o texto, por isso que a exegese, ela vai te levar no pé do toco, ela vai te levar lá na onde o que o autor quis dizer com o que ele estava escrevendo. Então, quando a Bíblia diz assim, o muro de Jerusalém ficou pronto, e no 20º tal dia, o muro ficou pronto. Isso a Bíblia está querendo dizer o quê? Que o muro está concluído, o muro está acabado, há portões, há reboco no muro, foi pintado esse muro. Mas existem outras passagens também, que a Bíblia diz assim, José está acabado. Aí não está dizendo que José está concluído ou completo, está dizendo que José está envelhecendo, José está esgotado, José está abatido. Então, gente, isso é chamado de denotações vulgares. O que é denotações vulgares? Não é de vulgaridade, é de popularidade. Essa vulgaridade aqui não é de baixo calão, não é uma palavra de um palavrão, baixo calão, não é isso. Essa vulgaridade aqui, né, denotações vulgares, está querendo dizer o seguinte, que é uma palavra que ela, no nosso português, que é muito difícil de encaixar, pegar os originais e aplicar no nosso português, então nós vamos ter a mesma palavra em frases diferentes. Então eu preciso interpretá-la conforme o contexto que nós aprendemos na aula passada, na quinta regrinha aí, tá? No paralelismo. Quando eu pego vários textos e coloco um do lado do outro aí para comparar. Então eu preciso interpretar essa palavra. Não posso pegar e fazer essa palavra uma conotação, tá? Uma palavra... Não, isso aqui é o mesmo sentido para todas as vezes que essa palavra aparecer na Bíblia. Por exemplo, nós temos 366 vezes que a palavra não temas vai aparecer na Bíblia. Mas por diversas vezes está incentivando. Não temas, porque o Senhor vai cumprir uma promessa. Não temas, enfrente a luta, encare a batalha de frente. Então nós temos que interpretar a palavra não temas, a frase ali não temas, a conjugação não temas existe. Mas a colocação dela é que eu preciso saber. E é daí que vai sair a minha mensagem. Está entendendo, pessoal? Quando eu preciso pegar a palavra e ver qual a colocação dela no texto para eu montar a minha mensagem. E aí eu vou ter uma mensagem edificante, tá? Então, vamos lá, outro exemplo aqui, denotações vulgares ou técnicas, tá? Vamos ver isso aqui. Há uma onda, eu falei aqui da conotação, melhor, falei da conotação, vou falar das denotações aqui vulgares ou técnicas, tá? Há uma onda de coqueluche na cidade. Quando eu ouço essa palavra, logo já vem na minha mente um termo médico, tá? Um termo médico. É uma palavra coqueluche, vai ser uma enfermidade, e que é termos médicos. Há uma onda de coqueluche, há uma onda dessa doença na cidade, há um contágio, há uma infestação da doença, tá? Então esses são termos técnicos, tá? Agora, outro exemplo que eu posso usar aqui de denotação vulgar, a coqueluche da cidade a coqueluche da cidade é andar de calças jeans desbotadas. É uma linguagem vulgar. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Que o estilo das pessoas andar na cidade é ridículo, é uma doença, né? Um vírus, virou febre, virou vírus na cidade, andar de calça jeans desbotada. Então, pessoal, por que eu preciso saber do significado das palavras, principalmente no português bíblico? Porque o nosso português ele usa a mesma denotação, porém a conotação pode ser diferente, tá? O português nosso vai usar a mesma denotação no texto ou na palavra, na Bíblia, no caso a palavra, mas a conotação vai ser diferente. Então eu preciso observar e para isso eu preciso aprender a prática de ler o texto e o contexto, tá? Eu tenho que ler o contexto, porque senão eu fico vago, eu fico perdido e não sei o que fazer, tá? Então, pessoal, vamos lá. Na página 128 aí e 129, nós vamos continuar falando aí, tá? O vocábulo verde significa literalmente uma cor,
mas metaforicamente ou conotativamente poderá significar uma fruta ainda imatura, tá? Imadura. Ou seja, o verde é uma cor, o mato é verde, o pasto é verde. Mas eu falo para você assim, a manga está verde, quer dizer, ela não está madura. Então, pessoal, o nosso português ele tem esse probleminha aí, essa conjugação, essas conotações que eu preciso observar, tá? Essas conotações eu preciso colocar em observação e tomar cuidado. Por exemplo, pode significar também verde uma pessoa imatura e inexperiente, tá? No sentido literal, sentido neutro, sentido metáforico, sentido pejorativo. No sentido neutro, verde do mato, verde da natureza. No sentido metafórico, né, a fruta ainda imadura. E no sentido pejorativo, uma pessoa imatura, uma pessoa inexperiente. Hermenêutica, é bom lembrar, pessoal, que ela está sempre associada às regrinhas de português. Conjugação de verbo, de advérbios, tá? Pronomes. Então eu preciso estar sempre interagindo aí com o nosso português para que eu possa entender de fato, né, a hermenêutica. Ela está sempre relacionada com o português. E aí você pode perguntar para mim assim, para eu tornar um hermeneuta, então quer dizer que eu preciso dominar o português? Sim, tá? Se você quiser fazer uma faculdade, bacharel em teologia, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e se tornar um doutor em hermenêutica, ou seja, um teólogo, um hermeneuta, você vai passar pelas regrinhas de português, sim, porque a hermenêutica depende, tá? E se fosse no Japão, a regra do Japão. Então a hermenêutica você precisa, né? A hermenêutica existe para isso, para ela definir, tá? Aproximar o original da linguagem, da linguagem regional, original da linguagem regional ou nacional, né? Para que você possa interpretar. Bom, conhecendo os sentidos das palavras, na página 128, nós vamos conhecer o sentido da palavra. Nós vamos ter aí algumas regras, tá? 3 regrinhas principais. Primeiro, nós temos o sentido literal. Segundo, o sentido figurativo. E o terceiro, o sentido popular. O que é o sentido literal? É o pé da letra, que eu falo muito que é o pé do toco. É o histórico gramatical. É a regra principal, literal. Tá? Sempre eu vou olhar para o texto bíblico procurando o termo literal. Não encontrei o termo literal, o que eu faço? Eu vou fazer como Karl Barth, vou fazer como tantos outros aí, que os neo-ortodoxos, teólogos liberais. Como é que eu vou fazer? Vou classificar tudo que não é literal, eu vou classificar como alegórico? Não. Se não é literal, pessoal, vai no figurativo. Vamos procurar o termo simbólico. Não achei o termo simbólico? Então vamos procurar o termo popular, tá? Que é o comum, o usual. Então você vai achar esses termos na Bíblia, tá? Essas regrinhas é válida, e logo quando você olhar o texto você já vai dar de frente com elas, tá bom? Por exemplo, em Mateus 27:40, pessoal, e Mateus 16:24 fala da cruz. Está escrito lá a palavra cruz. O uso literal como suplício aos criminosos condenados e também como um uso figurativo da crucificação do eu. Tá? Então, por exemplo, Mateus 27. No Mateus 27:40, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, para a gente ler Mateus 27:40. Você vai ver esse texto. Ele vai aparecer lá, Mateus 27:40, né? Ele vai aparecer da seguinte forma. Cadê você? Está aqui. E dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Em Mateus 27:40, a palavra está no sentido literal, cruz, madeiro, tá? A cruz, o madeiro, que era usado para a prisão, né? A condenação de criminosos, lá no Gólgota, tá? E colocava o criminoso na cruz e ali ele morria por asfixia, tá? Por asfixia, e poderia ficar ali até dias. Jesus morreu no mesmo dia. A Bíblia relata que ele foi crucificado e morreu no mesmo dia, mas há casos na história que pessoas foram crucificadas e não morreu no mesmo dia, não. Ficou ali 1, 2, 3 dias agonizando. Por quê? Porque a morte de cruz é por asfixia, tá? Prendia-se a pessoa na cruz, quebrava-se as suas pernas e deixava o peso do corpo esmagar o pulmão. E aí a pessoa, às vezes, uma pessoa robusta, mais forte, o corpo atlético, demorava esse pulmão, né, ser
danificado pelo peso do corpo. E aí a pessoa poderia ficar ali 2, 3 dias, né, para poder morrer. Então a cruz era um castigo tremendo para os criminosos. Deus abençoe aí a Meire, né, que entrou com a gente aí para participar conosco, tá? Tá assistindo lá de casa. Deus abençoe. E os meninos também estão nos assistindo lá. Então, pessoal, agora em Mateus 16, 24, já é diferente. Mateus 16, 24, o termo é diferente. Quer ver? Mateus 16, 24 vai dizer assim, ó. Vamos achar ele aqui rapidinho. Deixa eu achar aqui, Mateus 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É um termo figurativo. Por quê? Porque ninguém, gente, vai pegar uma cruz e sair arrastando na rua, a não ser uma religião por aí que faz um sacrifício de doido. Mas ninguém vai pôr uma cruz nas costas e vai sair na rua e se alguém perguntar: o que você está fazendo? Estou cumprindo a ordem de Jesus, que ele mandou pôr uma cruz nas costas e andar, e vou trabalhar com a minha cruz, eu vou dormir com a minha cruz. Não existe isso, tá? Nesse caso aqui é um termo figurativo, que significa o quê? Libertar-se do eu, da nossa vontade, renúncia, tá? Priorizar as coisas de Deus. Então carregar essa cruz aqui é se libertar do eu, tá? Isso que Cristo está falando. Em Filipenses 3,18, a cruz de Cristo refere aos seguidores de Jesus, os falsos seguidores de Cristo, tá? Então nós temos aí esse termo, nós vamos achar esse termo aí na passagem de Filipenses 3,18, que vai falar dos falsos cristos, né? Filipenses 3,18, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, ou seja, são inimigos de Deus, são inimigos do Evangelho, tá? Então, olha a diferença das três posições da palavra, tá? Das três posições da palavra aí. Então, pessoal, tem um quadrinho na página 129 aí, que classifica as palavras das colunas com base nas seguintes referências. Então, olha aí, comer, isso é um exercício, tá? Isso é um exercício para você fazer em casa. Então, em Ezequiel 3, 2 e 3, comer, está escrito o seguinte: a Bíblia diz que Ezequiel foi dado a ele um rolo, um livro, e o anjo disse assim: come, e ele pegou e comeu, tá? Lá em Lucas 24, 43 é um outro tipo de comer, e em Números 16, 32 é uma lei. Então, pessoal, olha a diferença da palavra comer nesses três textos, tá? Claro que o de Ezequiel aqui não é literal, porque ninguém vai comer a Bíblia, ninguém vai ficar comendo página de folha, metendo na boca e comendo. Então não é literal, é figurativo, é simbólico, tá? Lucas 24, 43 é literal, porque eles vão comer, vão pegar o garfo lá, pegar com a mão e comer mesmo, literalmente. E Números 16 e 32 é um termo popular, usual, tá? Comum, usual. Então, pessoal, compare aí, ó. Tem a palavra comer, a palavra templo, tá? 1 Coríntios 6 e 19, Paulo falando que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Você não se vê com um telhadinho na cabeça, com uma casinha, você não se vê assim. É claro que é figurativo, é simbólico, mas Efésios 5, mais João 2,19 é templo, de verdade, construção. Para que serve isso, pessoal? Para que eu tenho que aprender isso, né? Para interpretar a Bíblia? Para eu saber, pessoal, o que o autor está querendo dizer. É impressionante, e você pode até achar loucura, mas realmente existem pessoas que pegam aqui Ezequiel 3, 2 e 3, capítulo 3, versículo 2 e 3, e interpretam de forma literal, e querem colocar o povo para comer a Bíblia. E aí começa a vender página da Bíblia, cara. Recentemente agora eu vi aí um apóstolo, né, que começou a vender feijão. Vamos comprar o feijão, R$1.000 o feijão. Planta o feijão, quando o feijão nascer, significa a tua fé que vai crescer e tal. E pôs preço na sementinha de feijão aí, tá? Tudo isso serve para estimular a fé da pessoa? Sim. Mas a gente sabe que no caso dele, está interpretando errado a palavra do Senhor. Está interpretando a palavra do Senhor erradamente. Então, pessoal, eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Eu tenho que tomar esse cuidado. O estimular a fé é a mesma coisa daquele negócio que eu falei do culto de libertação nas aulas passadas, né? O culto da quinta-feira, o culto de libertação. Eu preciso saber que tipo de libertação que eu quero proporcionar, tá? Libertação do vício, então eu tenho que fazer um trabalho diferenciado. Posso até levar um especialista, tá? Um irmão que é especialista na área. Eu quero fazer libertação de casais, então tem vários recursos. Então eu tenho que saber aquilo que eu quero fazer na igreja, como eu quero pronunciar, o que eu quero transmitir. Para isso eu preciso passar por essas regras aqui, tá? É muito importante, pessoal, saber se o vocábulo está no sentido literal ou figurativo, tá?
por não haver entendimento adequado em algumas declarações de Jesus acerca da instituição da ceia, né? Ao partir o pão, isto é, o meu corpo, gerou fonte de divisão na reforma. Os reformadores interpretavam isso aqui de forma errada. Isto é o meu corpo. Jesus pega o pão e fala assim: isto aqui é o meu corpo, que é dado por vós, tá? Fazer isto em memória de mim. E partiu o pão. E aí, pessoal, muitos, até na reforma e até na igreja católica, interpretam que aquele pão vira carne. Ô irmão, se fosse assim, não precisava comprar carne mais não precisava matar boi não, comprava ir lá, comprava uma sacada de pão e orava em cima e virava carne. Não existe isso, pessoal. Está vendo como é que a pessoa não se liga na questão da interpretação? São coisas fáceis, são coisas simples, tá? São coisas simples. Quando Jesus está dizendo isto é meu corpo, é porque há uma tradição judaica, tá? Como é que fazia para comer a ceia naquela época? Colocava-se 4 cálices de vinho sobre a mesa, colocava-se um pão grande, um pão enorme, grande, redondo ou até mesmo uma bisnaga, colocava-se sobre a mesa, e junto daquele vinho, daquele suco de uva e do pão, colocava-se uma vasilha com ervas amargas. E o rabi ficava na ponta da mesa, no centro da mesa, e ele então tinha autorização para tomar os 4 cálices primeiro, e o rabi que pegava o pão e partia. Como é que ele tinha que fazer o pão? Ele não partia com a faca, igual a gente faz, parte com a faca, passa manteiga. Não, pegava com a mão e rasgava o pão, tá? Simbolizando o sacrifício lá do Egito, aquela coisa toda da saída do Egito, né? A Páscoa, aquela coisa toda, quando o Senhor rasga, né, o Egito, aquela coisa do cordeiro, aquele sacrifício, o vinho, tá? Simbolizando a alegria que Deus estava dando a eles, libertando eles. E a erva amarga, o que ele fazia com isso? A erva amarga, eles molhavam o pão na erva e comia. E depois com a mão mesmo, metia a mão na erva e comia, para lembrar, tá, do sofrimento que tiveram no Egito e nunca desejar voltar para lá. Então tem essa tradição. Aí Jesus pega o pão e fala: isso é meu corpo, que é rasgado por vós. Aí ele pega e molha no vinho, o pão, e molha no amargo da erva e come. E fala assim: isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então quer dizer que não é o pão que vira carne. Deus abençoe a irmã Rosângela e a irmã Noemi, Flávia aí. Deus abençoe vocês que estão entrando conosco aí, tá bom? Então isso não é transformar em carne, não é a substanciação. Não existe isso. É o pão normal, mas passa a ser símbolo. E Paulo vai ensinar isso de uma forma muito clara. Mas infelizmente tem pessoas que interpretam erradamente e seguem no erro, tá bom, pessoal? Se tiver dúvida aí, pode me perguntar, tá, pessoal? Pode me perguntar aí, em nome de Jesus. A linguagem figurativa da Bíblia, estou na página 129 aí, tá, pessoal? Estou na página 129, virando aí para a página 130. A linguagem figurativa da Bíblia se deriva especialmente dos aspectos físicos da Terra Santa, das instituições religiosas de Israel, da história do povo hebreu e da sua vida cotidiana, e de vários povos que se ocupam lugar de destaque na Bíblia. Então, a linguagem figurativa da Bíblia é equivalente à vivência daquele povo. Então eu tenho que aprender um pouquinho de cultura judaica, maneiras e costumes daquele povo, tá? Por exemplo, quando a Bíblia tem uma ordem da Bíblia, que Deus fala assim: inculca, tem algumas versões que falam assim: inculca a palavra na cabeça do menino. As pessoas acham que é bater com a Bíblia na cabeça do menino, para ele aprender. Não é isso, pessoal, né? É ensiná-lo a estudar, a ler a Bíblia com ele, a ensiná-lo a ler a Bíblia, dar tarefa para ele ler a Bíblia. Os judeus levam isso tanto a sério que eles fizeram um filactério, que é uma caixinha de madeira, tipo aquela caixinha de promessa, com vários versículos bíblicos que amarram na cabeça dos meninos, e todo durante o dia o menino tira e lê e decora, tira, lê e decora. Quando não está na cabeça, está no braço, enche o braço de filactério. E os fariseus começaram a fazer isso, encher o braço de filactério, a cabeça cheia de filactério, para dizer que eram conhecedores da palavra. Aí Deus falou: não é isso que eu estou mandando, não é isso que eu estou dizendo para vocês fazer. Eu estou dizendo para vocês permanecer na palavra, no estudo da palavra. Então, pessoal, vamos entender a Bíblia, né? Direitinho. Vamos entender que ela foi escrita na cultura judaica e dos povos em destaque lá no Antigo Testamento. E para isso eu preciso entender. Por exemplo, eu estava lendo hoje sobre o gigante Golias, Davi e Golias. Eu já vi muitos pregadores pegar e falar assim: por que Davi pegou 5 pedrinhas, né, e colocou na funda? Por que ele passou no ribeiro e pegou 5 pedras? Porque cada pedra simboliza
esse será Emanuel, o Pai da eternidade, príncipe da paz e tal. Nada disso, pessoal, nada disso. Vamos estudar a cultura bíblica, tá? Vamos estudar o hebraico, vamos estudar os costumes judaicos, a tradição judaica. O que a Bíblia conta a história? Golias é da descendência de Rafá. Essa descendência apareceu lá atrás, no Êxodo, lá atrás, essa descendência apareceu, Rafá. E eram homens temidos e gigantes. Tá? As costas de Golias tinham mais ou menos 5 palmos aí. Golias era enorme, era gigante, homem robusto. Mas Golias tinha mais 4 irmãos. E a Bíblia relata a história dos 4 irmãos de Golias. A Bíblia cita eles. E a Bíblia diz que um deles, entre os 5 irmãos gigantes, um era o mais feio. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Olha a situação dos camaradas, irmão. Terríveis. Filisteus, matadores, assassinos de aluguéis. Camarada corrupto. Gigantes na terra. Perturbadores do povo. Aí por que você acha que Davi pegou 5 pedras, irmão? Davi sabia que junto com Golias tinham 5 dos 4 irmãos dele. Quando e Golias era o mais forte. E talvez fosse até o mais velho. Mas quando Davi dá na testa de Golias e Golias cai, Davi sobe e corta a cabeça de Golias, os irmãos de Golias certamente correu junto com os demais filisteus, né? E não quis encarar. Mas lá na frente, um pouco depois, no decorrer da história de Davi, os 4 irmãos de Golias vai vir vingar a morte de Golias, vai querer matar Davi para vingar. E aí Davi agora está com o exército. Davi agora não luta diretamente com eles, mas o exército de Davi combate com os irmãos de Golias. Então Davi pegou as 5 pedrinhas lá no riacho, não foi para representar Cristo, a paz, aquela coisa toda, não, irmão. Foi porque se os 4 irmãos de Golias aparecessem, é uma pedra para cada irmão, é uma cacetada na testa de cada um. Então ali é uma guerra, ali é uma batalha literal, tá? E aí tem um significado figurativo. Aí sim eu vou procurar o significado figurativo. Aí eu vou achar o nome dos personagens. Por exemplo, Golias significa exílio. Tá? Golias significa exílio. O que é o exílio? É quando Davi sai da casa de seu pai, vai para a terra de Moabe, exilado. Tá? Quando ele começa o seu reinado, ele foge de Saul, exilado. Então Golias é uma fase na forma figurativa, simbólica da vida de Davi, é uma fase de exílio de Davi. Davi teve que vencer o exílio para chegar no reinado. E os outros irmãos de Golias, que cada um tem o seu significado. Não é o caso de eu falar aqui por causa do nosso tempo, tá? Mas vou deixar a curiosidade para vocês aí, para vocês pesquisarem sobre os 4 irmãos de Golias, para vocês verem aí, tá bom, pessoal? Então, vamos interpretar a Bíblia dessa forma, tá? Em Salmo 51, 7, está escrito assim, ó, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Hisopo é aquele mesmo objeto que é o espuma, né? Não é uma espuma como a nossa, como eu vou dizer? É tipo um alão, um embaralhado de um alão, uma esponja que eles tinham na época lá, que usava para limpeza. Foi com isso que eles molharam no sangue e ungiram, espergiram as portas com o sangue do cordeiro lá no Egito, né? Vai aparecer essa palavra com hisopo, o soldado finca no hisopo, põe vinagre e chega na boca de Jesus. Então o salmista pede isso. O que ele está revelando aqui? Um método de purificação cerimonial entre os judeus. Então quando ia se lavar, principalmente as mulheres, quando estava na sua época, nos seus dias, né, no seu ciclo mensal, elas usavam hisopo. Era muito comum hoje a gente usa bucha, né, essa bucha que dá na cerca aí, né? O pessoal gosta muito de usar essa bucha aí de esfregão, que dá tipo um chuchu aí, que é terrível quando ela está nova, né? Que só não lava o pecado essa bucha aí. Mas naquela época usava o hisopo. Então ele está dizendo, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Então ele está dizendo, Senhor, assim como o hisopo é usado para fazer a limpeza, me purifica também. Passa o teu hisopo em mim, a tua palavra. Então é isso, pessoal, que ele está dizendo, tá? Então vamos procurar sempre usar os termos bíblicos aí, identificar o que é literal, o que é figurado, o que é popular, comum, e aí a gente vai conseguir interpretar. Ok, pessoal? Vamos seguir adiante aqui, porque o nosso tempo não espera. Textos bíblicos com expressões hebraicas. Vamos falar do hebraísmo. Quem já ouviu falar isso aí? O que é o hebraísmo? Saiu aqui meu slide. Deixa eu voltar aqui. Em grande parte, as escrituras foram elaboradas no ambiente cultural dos hebreus. Vê-se pela linguagem o modo de expressar alguns pensamentos. Alguns termos serão usados aí para a gente interpretar. Então a gente vai usar muito aí a questão do hebraísmo, tá?
as expressões hebraicas. Se alguém vier, por exemplo, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tá? Então o que Jesus está querendo dizer com isso? A gente chama isso de hebraísmo, que é Já ouviu falar do tal do mineirês? Vocês já ouviram falar do tal do mineirês? O que é o mineirês? É o fato da gente falar... essa semana eu até dei risada de um mineirês que apareceu, que eu estava lendo uma historinha do mineirês, e o camarada falou assim, é fácil conversar com o mineiro, só dá um litro de leite, um quilo de carne, né? Isso é o mineirês nosso, né? Então tem o hebraísmo, que são essas linguagens populares do povo, né? Então Lucas 4, 14, 26, Jesus usa o termo aborrecer os pais. Jesus não estava querendo dizer que é para você ir lá e brigar com seu pai, e sair de casa e seguir ele. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Parece contradizer o sentido literal bíblico, mas não é. Como o hebraísmo, a expressão aborrecer indica o contraste do sentimento que a pessoa deve nutrir pelos seus parentes e o sentimento por Jesus. Tá? O hebraísmo explicado está lá em Mateus 10, 37. Vamos ler isso? Mateus 10, 37, Jesus vai explicar esse hebraísmo que ele falou de Mateus 15, 4 aqui. Deixa eu ler rapidinho aqui por causa do nosso tempo. Sempre correndo contra o relógio, né, pessoal? Mateus 10 e 37, ele fala assim, ó: quem ama o pai ou a mãe mais do que eu, mais do que a mim, não é digno de mim. Então quando Jesus está dizendo aquele que aborrece o pai e a mãe, aquele que não aborrece o pai ou não aborrece a mãe, ou a irmã, ou o filho, papapá, não é digno de me seguir. Aí, peraí, eu vou ter que aborrecer meu pai? Não é isso que Jesus disse. Ele está dizendo o seguinte: aquele que amar o seu pai, amar a sua mãe, amar a sua família, amar os seus parentes mais do que a mim, tá? Olha o 37, ele diz assim: mais do que a mim não é digno de mim. Então o que Jesus está querendo dizer? Isso é um hebraísmo, tá? A gente chama isso de hebraísmo. É um termo cultural do povo, tá? Cultural do povo. Olha aí Mateus 26, 8. Os discípulos se indignaram pela perda do unguento. É aquele episódio que a mulher vai ungir os pés de Jesus e aparecem alguns discípulos dizendo assim: olha que desperdício do unguento. Para que desperdiçar unguento? É um termo, é um hebraísmo, tá? Até porque lá no Evangelho de João nós sabemos que foi Judas que reclamou isso, e João faz questão de destacar que Judas reclama porque ele era ladrão e metia a mão na bolsa. Quem sem dúvida expressou o seu pensamento dos demais, tá? Então os discípulos se indignaram. Não é os discípulos, alguns textos, né? Mateus 26 diz que 26 e 8 diz que os discípulos, fez um apanhado geral, os discípulos, todos os discípulos. Não foi todos os discípulos, tá? Não foi todos, foi Judas. Então, pessoal, é o paralelismo, tá? A quinta regrinha nossa lá, o paralelismo. Compare os textos para que não haja erro, para que você... É a mesma coisa eu dizer assim, ó. Todas as igrejas de Bom Despacho estão autorizadas a voltar com os cultos. Não. Será que todas as igrejas estão autorizadas mesmo? Será que é só a evangélica, só a católica? O que é? Então eu preciso tomar esse cuidado para não generalizar, tá? A generalização é muito perigosa, tá, pessoal? É muito perigosa. Vamos lá, vamos adiante aqui para a gente ver mais um pouquinho aqui. O uso frequente do nome dos pais para designar seus filhos, seus descendentes. Salmo 14, 7 faz menção do nome de Jacó, tá? Que é símbolo da nação de Israel. Nós vamos ver às vezes o pessoal falando assim: fulano de tal, filho de fulano. Na verdade era neto, tá? Por exemplo, Beltesazar. Nós estamos estudando a lição agora de Beltesazar aqui, Daniel. Fala que Beltesazar era filho, né, de Nabucodonosor. Não é. Ele era neto de Nabucodonosor. Ele é filho de Nabonido, tá? O pai dele chama Nabonido. Nabucodonosor já tinha deixado o reino há muito tempo, mas a Bíblia chama ele de filho. Por quê? É um hebraísmo, é uma forma de classificar. Está todo mundo junto, então é filho, tá, pessoal? Espero vocês tenham entendido isso aqui, tá? Então nós temos aí alguma mais adiante aí, um quadrinho aí com as regrinhas, né? Que vai aparecer aí os nomes de lugares. Deixa eu ver onde eu estou aqui, pessoal, para nós não nos perdermos aqui. Eu pulei um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Não. Apareceu um quadrinho aqui, depois eu vou... tá, sim, vou apresentar para vocês aqui, tá certo. Deixa eu retornar aqui. É porque no meu slide que está em quadrinho, no livro não está em quadrinho, aí eu fiquei perdido aqui. Então vamos ver os nomes dos lugares de expressões. Por exemplo, Sinai. Vai aparecer o Monte Sinai, vai aparecer o Monte Horebe, é a mesma coisa, tá? Nome do mesmo monte. Tem hora que vai aparecer como Horebe, no caso de Elias, tem hora que vai aparecer como Sinai,
tá? No caso de Moisés. A Etiópia, no passado foi Abissínia, para os hebreus era o país de Cush. Olha aí, tá vendo? Mar da Galileia, tem hora que vai aparecer como Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, tá? Outro chamado de, lá em Números 34:11, o mesmo lago é chamado de Quinerete, o Mar de Quinerete. Então olha que interessante, a Bíblia é fantástica. O Mar Morto vai aparecer horas como Mar da Planície, Mar Salgado, e às vezes como Mar do Leste, tá? Mar Mediterrâneo, Mar dos Filisteus, ficava na região dos Filisteus, Mar Grande, tá? Ou Mar Ocidental, conforme Deuteronômio 11:24. Nação de Israel vai aparecer como Terra Santa, Terra de Israel, Canaã, Palestina, Terra da Promessa, Jacó, né? Enfim, várias formas. Então, pessoal, vamos procurar entender esses hebraísmos aí para a gente identificar, tá? Como será, por exemplo, lá no Apocalipse, o Vale do Almagedon é o Vale de Jezreel, tá? E a gente acha que é um vale grandão assim, não é, né? O Vale de Jezreel, ele é extenso, ele tem 200 quilômetros de extensão. Então é um vale normal, onde vai acontecer o Armagedon. E tem gente que coloca o Armagedon como se fosse assim, nossa, é um monte dos montes, né? É um monte dos montes. Por exemplo, lá na Arca de Noé, quando a arca diz que ela parou no Monte Ararat. O Monte Ararat é uma região. Há vários montes ali naquela região. Se fosse só um monte, teria achado o resto da Arca de Noé, estava lá até hoje. Mas como é vários montes naquela região, não se sabe o que aconteceu, não se sabe qual deles que a arca parou, então não tem como escavar tanto monte assim. Então, pessoal, são coisas assim fáceis de a gente usar no nosso dia a dia, tá? Temos aí a interpretação de expressões gregas. Pessoal, se tiver pergunta aí, vocês me mandam, viu? Não fiquem em dúvida não. Eu sei que o hebraísmo aqui é um pouquinho complicado, mas a gente chega lá, tá? Pode perguntar à vontade aí. Se tiver alguma pergunta, pode lançar pra gente aí. Bom, nós temos termos gregos também no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá? Então vamos ver aí a diferença, estou na página 132 aí, a diferença de linguagem é em parte pelos escritores e pelos intérpretes, tá? Então nós vamos ter aí alguns termos, tá, gregos, por exemplo, Colossenses 2,14, faz uma analogia entendida pelos leitores originais, um fato comum aos gregos e gentios. Vou ler para vocês. Quando uma pessoa contraiu uma dívida, o que está escrito lá? Colossenses 2,14. Diz que Jesus pegou a cédula que estava sobre nós, rasgou e cravou na cruz do Calvário. Bom, cédula, o que é isso? O que está querendo dizer o texto que Jesus rasgou a cédula, a dívida e a cédula que estava sobre nós, ele rasgou? Isso é um termo grego, isso é uma expressão grega, não existe o gregaísmo, né? Igual o hebraísmo, mas é um termo grego. Então o que acontecia? Quando uma pessoa contraiu uma dívida, lá no tempo da Grécia, no mercado, no centro comercial da época, quando ela pagava o seu credor, tá? Ao pagar o credor, o que ele faz? Quando a pessoa pagava, o credor não somente riscava o nome da pessoa no documento da dívida, não riscava somente a dívida, ele riscava com tinta vermelha, tá? Depois ele enviava o documento e mandava pregar na porta da casa da pessoa que pagou. Para que isso? Para mostrar que aquela pessoa era honesta. Fulano tal é honesto. Então a porta do povo, irmão, era cheia de cédulazinha paga. Conta de luz, pagava a semiga mandar cravar lá na porta da casa da pessoa, para mostrar que a pessoa era honesta, tá? Essa era uma indicação de sua honestidade. E aí, muitas das vezes, o credor riscava a cédula, muitas das vezes rasgava, outros mandavam pregar na parede. Tinha a questão também dos prisioneiros que geralmente colocavam na porta da cela do prisioneiro o que ele tinha feito, qual era o pecado, qual era o delito que ele tinha feito, colocava uma plaquinha lá, esse aqui está preso por condenação de tal crime. E aí quando o condenado cumpria o crime, eles tiravam, rasgavam e mandavam para a casa dele, pregar na parede da porta da entrada da casa dele, significando que ele estava pago a dívida, ele não devia mais nada para ninguém. Era um sinal de honestidade para ele. É isso que Jesus está querendo dizer, tá? Que nós tínhamos uma dívida, ele foi lá e rasgou e cravou na cruz do Calvário. Então quando alguém olhar para nós hoje, principalmente o diabo, né, com sua corja lá, né, quando eles olhar para nós, eles sabem que nós somos pecadores, mas ele vai olhar para nós e vai ver a cruz, e vai ver na cruz a nossa dívida paga. Quem pagou? Jesus. Então, pessoal, é um termo maravilhoso. Eu gosto demais desse versículo 2,14, prego demais sobre isso. Toda vez que eu estou pregando, eu cito ele, porque é um texto fantástico, tá? E quando a gente entende essa história ainda, aí que fica melhor ainda de interpretar. Por exemplo, a palavra tetelestai, né?
quando Jesus lá na cruz do Calvário diz, tetelestai, está consumado, feito, não no grego original, feito com perfeição. Tetelestai no grego original significa feito com perfeição, tá? Já dá uma mensagem. Aí o pastor, eu gosto de pastor por causa disso aí. Pastor, ele fica esperto, gente. Pastor pega assim, ó, no ar. Já dá uma mensagem, pastor Pedro. Já, ó, pode pregar isso aí, que isso aí. Ó, eu já preguei mensagem com esse texto aí. Funciona, é poderosíssimo esse texto aí. Eu gosto de obreiro por causa disso aí. Obreiro é esperto, né? Obreiro bom, esperto é assim, que fica, já pega a mensagem, já monta a mensagem. Então, pessoal, o tetelestai lá, né, Jesus diz, está consumado, feito com perfeição. Por que ele pronunciou isso? É um costume antigo que os reis tinham. Quando um general, você vai ver isso muito lá na Babilônia, acontecia com os reis de Israel, o general inimigo vinha e dominava o país. Pegava-se o rei original do país e arrastava ele em correntes até a cidade do cativeiro. Isso aconteceu com os reis de Israel. E lá na praça colocava ele como escárnio, furava o olho dele, batia nele, arrancava a unha dele, escravizava ele na praça pública, fazia dele um palhaço em praça pública. E o rei, quando ele entrava, o general vencedor, quando ele entrava na cidade arrastando o inimigo perdedor, ele entrava na cidade gritando, tetelestai, tetelestai, e o povo vibrava, o povo se alegrava. Olha, o nosso general conquistou, o Nabucodonosor fez isso, tá? Com o rei Joaquim lá. Entrou comemorando, tetelestai, está consumado, está feito. O que eu saí para fazer, eu fiz, e está aqui o resultado, o rei está envergonhado. Quando Jesus proclama tetelestai na Bíblia, pessoal, com quem você acha que ele está falando isso? Com Deus ou com os homens? Né? Ou com quem que ele está falando isso? Ele está falando, pessoal, com Deus. E servindo e direcionando essa fala para o inferno. Porque se tinha alguém que não queria que Jesus morresse na cruz do Calvário, é o diabo. Então quando Jesus diz tetelestai, ele diz está feito com perfeição, está consumado. Ele olha para o céu e diz, Pai, eu fiz com perfeição. Está aqui, ó, a vitória sobre o inferno está nas minhas mãos. Então Jesus proclama isso de uma forma poderosíssima, pessoal. Está vendo como é que a gente interpreta o texto, né? Vai interpretando o texto e hermenêutica ajuda a gente a interpretar e a gente consegue montar várias mensagens. Se eu continuar aqui, daqui a pouco eu estou falando em língua estranha aqui, dando glória a Deus com vocês aqui. Deixa eu parar aqui, senão vira culto, né? Vira culto aqui. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui, acho que o Instagram vai me derrubar daqui uns 8 minutinhos. Dá tempo de eu falar aqui o ponto 2, tá? O inicial. Vamos fazer a introdução aqui do capítulo 2, tá? Vamos falar aqui dos símbolos e as tipologias na Bíblia Sagrada. Bom, falamos aqui do hebraísmo, falando das figuras de linguagem. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tudo isso aí tem a sua figura de linguagem. Nós vamos fazer uma introdução aqui do capítulo 2, página 135. E a gente o Instagram vai me derrubar aqui. Eu aviso vocês e a gente volta correndo, porque eu tenho muita coisa para falar. Gente, fica comigo até o final dessa aula. Eu vou usar muitos exemplos aqui, tá? Me cobra aí de eu falar da coroa de espinho. Na segunda aula aqui me cobra. Me fala assim, pastor, fala da cruz de espinho aí. Alguém me cobra aí na segunda aula para me falar para vocês a figura de linguagem da coroa de espinho. Por que colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus? Para humilhar? Não foi só humilhação não, ali tinha um significado tremendo. Então a gente vai interpretando a hermenêutica e a gente vai descobrindo. Então vamos lá, símbolos e tipologia. Os escritores bíblicos, influenciados pelo modo de expressão da sua época, utilizaram diversas formas de comunicar as verdades eternas de Deus. Duas formas eles usavam: simbolismo bíblico, tá? Representações figurativas de eventos, pessoas, objetos. E a outra forma era tipologia, que era instituições, eventos, pessoas, cerimônias, eventos que representam uma realidade futura designada por Deus. Então nós vamos falar do simbolismo bíblico e vamos falar da tipologia, que é quando, por exemplo, a coroa de espinho é um simbolismo, tá? Um simbolismo bíblico, tá? E a tipologia bíblica? A tipologia bíblica eu vou mostrar para vocês na vida de Abraão, Isaac, Rebeca, tá? Essa turma toda aí, que em alguns momentos, Elias, Eliseu, em alguns momentos eles denotam a tipologia bíblica. E, gente, é gostoso demais estudar isso aqui. É fantástico quando você estuda essa matéria e aprende a designar o simbolismo, a tipologia. Você encontra, a Bíblia se interpreta a si própria, tá? Essa é a regra fundamental da Bíblia, tá? Deus abençoe a irmã Senilda que entrou conosco aí, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Então, pessoal, é fantástico estudar tipologia porque o próprio texto te conta, né, a tipologia e o segredo. Então fica gostoso de estudar. E pastor Pedro,
dá cada mensagem que o senhor nem imagina. Dá cada mensagem aí vitoriosa, tá? O uso do simbolismo na Bíblia, vamos lá. As passagens bíblicas que utilizaram os símbolos mostram claramente que não podem ter uma aplicação literal, tá? E sim somente figurativa. Essa distinção é fundamental para uma interpretação correta da Bíblia, tá, pessoal? Então as passagens bíblicas utilizam símbolos que mostram claramente que não podem ser uma aplicação literal. Então quando a Bíblia vai falar de simbolismo, ela vai fazer questão de mostrar que é simbolismo. Então vamos lá. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui. O livro de Apocalipse, cheio de símbolos, cheio de símbolos. O que significa aqueles símbolos? Se você pegar o tabernáculo de Moisés e estudar o tabernáculo de Moisés e levá-lo até o Apocalipse, você vai encontrar todos os simbolismos do Apocalipse dentro do tabernáculo. Olha que coisa fantástica. Todos os símbolos do tabernáculo vão aparecer no Apocalipse. Então, pessoal, quando eu quero estudar o livro de Apocalipse, não estou falando de escatologia não, tá? Não estou falando de escatologia não. Estou falando de Apocalipse simbólico. Porque Apocalipse escatológico, você vai procurar Zacarias, Daniel, Mateus 24, vai puxar e fazer escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Estou falando do simbolismo apocalíptico, tá? Que é os castiçais, as portas, vários, por exemplo, ali tem um versículo ali que eu gosto muito, que fala que Apocalipse capítulo 4 fala que João entrou e viu uma porta aberta no céu, o anjo chamou ele para cima e tal. Ele vê lá de Nico, a primeira visão que João tem do evangelho, da visão que ele tem do céu, quando ele vê a porta aberta, o anjo chama ele para dentro, ele vai, a primeira visão que ele tem é de 4 animais. E a Bíblia fala que junto desses animais estão os anciãos, os 24 anciãos. O que vocês acham que são esses animais? O que vocês acham que são esses animais lá? Esses animais é o evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, tá? Aqueles animais primeiros. Então João está vendo os evangelhos, tá? E também está vendo os 24 anciões, os 12 profetas e os 12 patriarcas. Uma coisa fantástica, pessoal, tá? Por que Deus mostrou para ele o evangelho? Porque lá no o Apocalipse se divide em 3 partes: as coisas que viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. O que são as coisas que viu? O evangelho, tá? Ele viu o evangelho, ele viu as igrejas, as coisas que João viu. Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, as coisas que viu, fala do evangelho, ele participou disso. Então Deus está dizendo, olha, as coisas que você viu, está aqui. As coisas que são, também estão aqui. Agora as que hão de acontecer eu vou te revelar. Porque Deus já tinha revelado para ele o evangelho, Deus já tinha revelado para ele as coisas que são, as coisas que ele viu, as coisas que são. Agora Deus vai revelar para ele o futuro. Então, pessoal, o Apocalipse simbólico é fantástico estudar, mas precisa compará-lo com o tabernáculo. É um negócio assim abençoadíssimo. Por exemplo, outro exemplo aqui, a passagem bíblica. Objetos e eventos, nomes e países que são simbólicos numa passagem bíblica, que sempre são simbólicos em outras. Por exemplo, Daniel 1:1 fala da Babilônia. Ali é literalmente a Babilônia. Quando a gente for estudar o livro histórico aí, e nos profetas menores, eu tenho imagens aqui redesenhadas de como os desenhistas imaginavam, tá, a Babilônia. Pessoal, um negócio fantástico. Eu tenho aqui desenho do templo, eu tenho um vídeo aqui do templo, como os desenhistas imaginavam. Eu tenho um desenho da porta de Isha, da deusa babilônica. Então, um negócio assim, eu vou mostrar para vocês tudo isso aí, tá? Lá no futuro, lá na frente, mais adiante. Mas Daniel 1:1 fala literalmente da Babilônia, tá? Mas em Apocalipse 17:5 fala de uma Babilônia também. E o que é essa Babilônia? A Babilônia aqui é simbólica. Por quê? Porque ela fala de sistema de apostasia, corrupção, tá? Prostituição, tá, pessoal? Então eu preciso interpretar isso, tá, de forma simbólica, tá? Então olha para você ver, essa Babilônia vai aparecer. E aí tem outros termos aí na página 136 que você vai ver aí, tá? Você vai ver muitos termos aí. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Dos nomes simbólicos da Bíblia. Então vamos voltar aqui na Babilônia. Então, pessoal, interprete isso, tá? A Babilônia de Apocalipse não é a mesma Babilônia. Eu já vi pregadores dizendo que a Babilônia do passado vai ressurgir em Apocalipse. Isso é mentira. Lá é simbólico, tá, pessoal? Lá é simbólico. O Instagram vai me derrubar em 10 segundos aqui. Gente, corre, toma uma água, vai no banheiro rapidinho, volta para a nossa aula
e eu retorno para a gente falar dos nomes simbólicos da Bíblia, tá? 2 minutinhos, eu estou de volta em nome de Jesus. Vai cair agora, vamos lá.